E aí, galera, saudações, como vocês estão? Bom, vamos lá, hein? Mais uma vitória do Flamengo sobre o Vasco, a segunda desse ano. E o Vasco encerra aí essa primeira parte. Na verdade, vai ter mais um jogo, mas perdendo todos os clássicos, né? Duas vezes pro Flamengo. O jogo foi 1-0, placar magro, jogo feio. Nossa Senhora! Sofrível o jogo de ontem. É muito porque, obviamente, a gente sabe, e o próprio técnico Zé Ricardo também sabe, que o Vasco tem grandes limitações técnicas e que se ele fosse de peito aberto contra o Flamengo, ele ia tomar uma goleada. Né? Você não vai de peito aberto contra esse Flamengo que tem um ataque tão poderoso. O Flamengo entrou com uma formação mais clássica, digamos assim, né? Foi um 4-4-2 que virava 3-5-2 e tal, uma coisa assim, né? Foi Neneca no gol, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Felipe Luiz, Mateuzinho. Gosto muito do Mateuzinho de titular. Andrés e Arão, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Bruno Henrique, eu acho que ele ainda não tá no seu 100% físico, né? E deu pra ver isso durante o jogo, mas ele se esforçou, ele tentou, ele fez jogadas de linha de fundo, ele acelerou e tal, mas dava pra ver que faltava um pouco de perna ali, ele não tá ainda, né, totalmente 100%. Mas foi um jogo muito truncado, né, galera? Porque o Vasco botou todo mundo lá atrás, segurou a onda, saía muito pouco do meio de campo, a saída de bola era com dificuldade, quase não atacou, né? Quase não atacou e levou praticamente muito pouco perigo ao gol do Neneca. Teve um chute aqui, o outro ali e tal, mas foi bem pouco. O Vasco produziu bem pouco. O Flamengo também não produziu muito, né? O Flamengo fazia o quê? Tinha muita dificuldade de quebrar a linha, porque chegava próximo à área o tempo todo, né? O Vasco realmente recuou muito. O Flamengo ficava ali em volta da área o tempo todo, mas tinha muita dificuldade de entrar na área para finalizar. Então também tinha dificuldades e não finalizava muito, né? Tentava uns cruzamentos e tal, mas as cabeçadas não saíam, por exemplo. E a gente teve um gol num pênalti que foi, assim, para mim, pela regra atual, é pênalti claro, né? O cara foi dar a cabeçada, furou, bateu ali no braço meio aberto e o pênalti, né? Pênalti confirmado pelo VAR, Gabigol converteu. Depois que o Gabigol fez o gol, o Vasco tentou sair um pouco, mas também não conseguiu muito. O Fabrício Bruno e o Davi Luiz, eu gostei bastante da partida dos dois. Fizeram uma partida muito segura. Eu tô gostando bastante do Fabrício Bruno, né? Eu sei que a gente contratou o Pablo agora, mas o Fabrício Bruno tem, né, se mostrado bem eficiente, né? O Davi Luiz também, né? A saída de bola dele é diferenciada, a gente sabe disso. O Andréas. O Andréas tá esquisito, o Andréas, né? Ele fez uma partida muito nervosa, errando coisas bobas, não conseguindo criar e desenvolver o que ele queria. Mesma coisa para o Everton Ribeiro, que teve uma função ali, mais de meio campo dessa vez, né, para tentar quebrar a linha e tinha dificuldades também, mas não foi tão mal assim. O Arrascaeta, para mim, foi o melhor do Flamengo, mais uma vez. Ele sim conseguia criar coisas que saía daquela mesmice, mas como falei, muitos jogadores do Vasco na área, dificuldade de criar. Teve quase um gol olímpico do Arrascaeta que ele meteu lá. O Arrascaeta é insano, né? Mas ele foi bem de novo. O Gabigol também não teve muitas oportunidades, não. Tentou ali, saía da área, tentava buscar e tal, mas foi realmente... a defesa do Vasco foi muitos jogadores o tempo todo, então a gente teve essa dificuldade. Mas ganhamos, né? O que importa é isso, e agora o Vasco tem que meter 2, né, no fim de semana para tentar ir pra final, ou, né, pode ser 1-0 e tal. E o jogo de volta é mando do Flamengo. Outro, também o Arão, né? O Arão ontem foi tamal Arão, hein? Tamal Arão. Caraca, teve o lance. Foi um cruzamento ou escanteio, não sei. Cara, que o Neneca catou borboleta, mas foi muito feio. Ainda bem que não deu nada. Caraca, porra, Hugo. Não pode, Hugo. Não pode ser goleiro titular. Você é o goleiro titular do Flamengo, irmão. Tem que treinar que nem maluco, cara. Tem que ter foco, tem que ter consciência. Aquele lance ali foi cômico, o bagulho. Dele saindo na bola, assim. E nem não acertou nada. Complicado. Complicado, realmente. Aquele negócio. Vasco pode ganhar no fim de semana e pode se classificar pra final? Pode. É improvável. Vendo a diferença dos dois times, e o Flamengo ganhou o primeiro jogo, né? Obviamente, futebol pode acontecer, a rivalidade é muito grande e tal, mas se o Vasco jogar que nem jogou esse jogo, se preocupar só em se defender e não tentar agredir o Flamengo em momento nenhum, acho muito difícil eles conseguirem isso. Mas é claro que tem essa coisa, né? Se eles forem pra cima do Flamengo também, eles correm riscos.
Mas eu não acho que o Vasco tem outra escolha agora. Ele tem que correr porque ele precisa fazer gol. Uma coisa interessante desse jogo, aí depois entrou o Marinho, entrou o Pedro e tal. O Pedro também não fez uma boa partida. O Marinho também, cara, foi um jogo feio, né? Como eu falei. Uma coisa que eu achei interessante é que o Paulo Souza tem feito muitos... Rodinei entrou bem. Rodinei fez as boas jogadas ali. O Paulo Souza tem testado muitas formações, muitos posicionamentos entre jogadores, para onde vai, jogadores que já estavam no time, mas que ganharam uma posição diferente aqui, outra ali, como o Everton Ribeiro, por exemplo. Tem negócio de 3 zagueiros e tal, o Felipe Luiz fechando tudo. Testou tudo isso. Só que quando chegou no jogo que é mais importante, o jogo que vale, né? Que vai pra final e tal, ele fez a formação mais tradicional desse Flamengo, que é um 4-4-2. O Felipe Luiz jogou mais de lateral do que zagueiro, ele não ficou preso normalmente como é. Claro que tem o fato que o Vasco atacou pouco, então ele tinha mais liberdade, claro. Mas foi mais 4-4-2 que a gente conhece, né? Variando, claro, mas é o time que a gente tá acostumado a ver desde lá de 2019, o estilo, né? Da formação. Interessante isso, pra saber se é isso que o Paulo Souza pensa mesmo. Ou então ele foi numa coisa mais segura, uma coisa que esse time já tem uma memória de como fazer para um jogo mais importante, um jogo que é decisivo. Não sei. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, tá bom? Galera, muito obrigado por assistir. Até a próxima. Tchau.